Começa agora o podcast MB Bom Tempo, direto aqui do showroom da Bom Tempo. Eu sou Paulo Roque, produtor audiovisual, e vou conduzir vocês nesta conversa, neste bate-papo bem informal, bem gostoso, com duas pessoas incríveis. Flávio Anassi, que está aqui ao meu lado, que simplesmente é um especialista em imóveis, é um consultor imobiliário. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Do outro lado, nós temos Paulo Lopes, da Bom Tempo, que é um especialista em tecnologia, em conforto, em ambientes personalizados e é, claro, o nosso representante da Bom Tempo neste podcast. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? É um prazer participar desse podcast. É só a gente dar uma volta por Belém para a gente perceber que o mercado imobiliário está bem aquecido. Empreendimentos sendo levantados, sendo construídos em toda parte. E a gente tem uma categoria em destaque, os apartamentos compactos. Flávio, você que está trabalhando justamente com essa modalidade de empreendimentos, quais são as vantagens de um apartamento compacto? A gente percebe de uns anos para cá uma mudança na sociedade e uma demanda muito grande por apartamentos menores, por menos espaço, por menos área. As famílias estão diminuindo, as pessoas estão tendo menos filhos, estão demorando a casar. Então a gente percebe cada vez mais que é necessário cada vez menos metros quadrados para se viver bem e viver em bairros mais valorizados. Então, com isso, a gente percebe nos últimos anos esse aumento de demanda por apartamentos menores, inclusive como investimento para ganhar com locação. E a nossa cidade começa agora a ter empreendimentos nesse perfil, nesse padrão, e a gente percebe uma procura muito grande por parte do público comprador. Muito interessante esse aspecto que o Flávio pontuou. Mas olha só, Paulo Lopes, quando a gente fala em apartamentos compactos, a gente está falando também, talvez, de apartamentos inteligentes. Tecnologia, conforto, porque é isso que vai tornar esse espaço bem diferente, bem atrativo para esses novos públicos que estão surgindo. Sim, exatamente, Roque. A gente vê que isso é a tendência de mercado, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente vê em Nova York, Inglaterra, com acabamentos cada vez melhores, com tecnologia, com projetos bem elaborados. E a gente sabe também que os jovens hoje, eles estão se ligando cada vez menos em querer comprar apartamentos grandes, sim apartamentos mais compactos, bem definidos, com projetos bem elaborados. O Paulo Lopes, Flávio, ele fala justamente desse aspecto de que os apartamentos compactos, eles são uma tendência, né, internacional. Sim, sim. A gente percebe no Brasil, começando por São Paulo, que é o nosso maior mercado imobiliário, um aumento muito grande em lançamentos de apartamentos compactos. Em São Paulo, para você ter uma ideia, a gente tem um número, em 2016 foram apenas 30 unidades lançadas durante o ano todo na cidade de São Paulo, com menos de 40 metros quadrados. Só nesse ano de 2022, entre janeiro e setembro, já foram mais de 5.000 unidades lançadas. Olha só esse crescimento. Uma mudança significativa. Com certeza, no cenário do mercado imobiliário. Enquanto que em Belém a gente está vendo o começo desse movimento. Belém tem poucos empreendimentos com apartamentos menores e esses poucos existentes foram muito bem vendidos na época dos seus lançamentos e com toda certeza quem comprou está muito feliz porque ganhou na valorização do seu imóvel e hoje também está ganhando com locação, um retorno muito acima da média. É, na verdade, um bom investimento. Um ótimo investimento. Um apartamento menor, ele traz uma rentabilidade maior que um apartamento grande. Imagina, é uma coisa até fora da realidade. Pessoas que moram sozinhas ou talvez casais sem filhos terem um apartamento com 3 suítes, porque você tem uma despesa enorme, você acaba tendo custos agregados na manutenção de um apartamento grande, que hoje em dia não fazem mais tanto sentido assim. E aí, Paulo, eu te pergunto, é esse o perfil do público interessado, esse público mais jovem, ou jovens empresários, ou jovens solteiros? Porque a gente percebe uma tendência também na mudança desse perfil dentro da sociedade. Sim, exatamente. Houve uma mudança no perfil, inclusive pós-pandemia, né? Que as pessoas se focaram muito em aproveitar mais a vida, em viajar mais. Então o foco não é mais ter aquele grande apartamento, aquela grande casa, e sim ter um apartamento muito bem montado, com conforto e focar em aproveitar a vida, viajar, passear, curtir a vida. É isso, porque os jovens, na verdade, eles estão meio desapegados dessas coisas. Eles não querem ter um grande imóvel, eles não querem nem ter carro, eles usam aplicativo hoje em dia. Então, eu te pergunto, Paulo, um apartamento compacto, ele pode ser confortável?
muito confortável. Nós temos exemplo do Giardini, que vai ser lançado agora, né, pela MB Capital, que nós estamos fazendo o decorado dele, e vai ser um apartamento de 28 metros quadrados, maravilhoso. A partir de 28 metros quadrados? A partir de 28, exatamente, o menor tamanho, né? E vai ser um apartamento, nós fizemos um projeto fantástico para ele, com tecnologia, com um acabamento de primeira, fora o prédio em si, que tem toda a área de lazer para você participar. Então, assim, é o produto do momento agora, na verdade. É tudo uma questão de planejamento? Muito. Nós vamos ter o exemplo agora do Jardim, desse decorado que vai ter 28 metros quadrados, um apartamento bem definido, com as áreas definidas e muito confortável. Tudo também com a questão da tecnologia bem presente, não é? Sim, sim, todo informatizado. Totalmente informatizado esse vai ser. Quais são as outras vantagens de um apartamento compacto, por exemplo, como o do Giardini, que o Paulo Lopes citou? Vem com toda essa estrutura agregada e muito mais, ou seja, não é só pensar na metragem do apartamento, a pessoa está, na verdade, agregando muito mais do que isso. Exatamente, Paulo. O apartamento em si, você fala em 28 a 67 metros quadrados, que são as metragens do Giardini, mas é muito mais do que isso. Além de um apartamento muito bem dividido, muito bem planejado, um apartamento que vem com automação, um apartamento que tem uma sacada com um jardim privativo, que é uma exclusividade você ter um jardim privativo na sua sacada, uma churrasqueira na sacada. Você tem áreas de lazer, áreas comuns para uso compartilhado, que são um baita diferencial. É muito mais que um apartamento. Quando você tem áreas de lazer, áreas comuns que funcionam como uma extensão do apartamento e são verdadeiros refúgios urbanos, você tem muito mais valor no que você está comprando. Essa modalidade de apartamentos compactos acaba por trazer diversas facilidades e oportunidades de negócios. Porque, na verdade, não é só pensar em morar. Nós temos que pensar também nos investidores, porque alguém tem que investir para que existam essas opções no mercado para quem queira morar sem necessariamente ter que comprar um apartamento. Inclusive, a gente tem uma frase que já está usando bastante no Giardini, que é maior rentabilidade por metro quadrado. Olha só. Exatamente. Você não precisa de espaços muito grandes para ganhar dinheiro com locação, principalmente a locação por temporada. Certo? Como a gente tem um público ávido por esse tipo de imóvel compacto, nós temos jovens solteiros, casais sem filhos, gente que enfim, prefere continuar morando sozinha, gente de mais idade que já não precisa de tanto espaço, principalmente esse público jovem que já não está querendo ter, prefere viver, prefere usar, ele precisa de um lugar e precisa ter investidores que tenham esses espaços para colocar no mercado, principalmente a locação por temporada, onde você atende por um determinado período, sem burocracia, utilizando as plataformas que você comentou há pouco, como Booking, Airbnb, etc. E outras que vão surgir. A gente estava falando em apartamentos compactos, mas não necessariamente eles vão ser estúdios, não é isso? Não necessariamente. É importante até pontuar que existem diferenças. Um apartamento compacto, ele geralmente tem menos de 50 metros quadrados, certo? Esse apartamento, ele pode ser um apartamento de um dormitório, como é o caso do nosso lançamento, o Giardini. Ele tem o quarto com as paredes divididas e pode ser um estúdio ou um loft, que são apartamentos que não têm divisões internas, não tem paredes separando o quarto da sala, da cozinha, etc. Então é sempre bom diferenciar. No nosso caso do Giardini, a gente está tratando de um apartamento com um dormitório. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, Flávio, sobre esses itens de uso comum do condomínio. Porque o Giardini me parece ser um lançamento muito antenado com tudo que existe de atual. Sim, um lançamento atual, disruptivo. Nós temos, além de todo o lazer que nós já comentamos aqui, o maior rooftop de Belém, com quase 1.600 metros quadrados de lazer nas alturas, pista de caminhada, corrida, uma piscina com raia, bastante áreas de convivência, 2 espaços gourmet, uma academia profissional, áreas no piso térreo para uso compartilhado, como um coworking, como 2 salas de reunião, uma lavanderia para uso compartilhado, espaço para as crianças, espaço para o pet, inclusive, e uma grande novidade, um carro elétrico para uso compartilhado. Além de bicicletas e patinetes, o Giardini vai vir com um carro elétrico para uso compartilhado. É algo totalmente inédito em Belém. Ou seja, é uma questão realmente de pensar nas pessoas, pensar na cidade, pensar no futuro, pensar na sustentabilidade, ou seja, está antenado com os nossos tempos de hoje. Com tudo que nós estamos vivendo hoje, com todas as demandas e as necessidades que o mundo
nos apresenta. Flávio, é um excelente investimento para quem deseja aproveitar esses imóveis. Mas no aspecto da rentabilidade para quem investe, é bom tanto para quem compra quanto para quem aluga? Sim, claro. Como nós temos falado ultimamente, não adianta você ter um apartamento grande para alugar, um apartamento de mais de 100 metros quadrados, você colocar muito capital, muito recurso num apartamento grande e você não vai ter um retorno adequado. É melhor você ter vários apartamentos compactos, você como investidor, 2, 3, 4 compactos ou mais, dependendo do recurso que você tenha, onde você coloca esses apartamentos para alugar nas plataformas, ou enfim, uma imobiliária de confiança, um corretor de confiança, ou você mesmo, se você quiser administrar, e você vai ter uma rentabilidade muito superior sobre o seu investimento. Nós temos uma demanda grande de pessoas querendo alugar por temporada e temos pouca oferta em Belém ainda. Eu gostaria de agradecer a participação do Flávio Anassi, nosso especialista nessas tendências dos novos imóveis, dos apartamentos compactos, e agradecer também ao Paulo Lopes, aqui da Bom Tempo, por ter nos recebido aqui no showroom, neste lugar super elegante. Olha, Paulo, que lugar bonito, viu? Continuem ligados, a gente em breve volta com mais podcasts MB Bom Tempo.